O plenário do Senado deve votar hoje um projeto de lei que altera o prazo para a inelegibilidade de políticos. O texto já foi aprovado na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. A gente vai até Brasília para falar com o Henrique Carmo. Está confirmada para hoje a votação, Henrique? Bom dia, Rafael Colombo. Bom dia a todos que nos acompanham no Jornal da Manhã. Está previsto entre os itens da pauta da sessão plenária de hoje do Senado Federal este projeto de lei, entre outros, da sessão que deve começar por volta das 2 horas da tarde aqui em Brasília. Esse projeto de lei, como você disse, já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, também já foi aprovado lá na Câmara dos Deputados e tem o parecer favorável do relator, o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, para que seja aprovado hoje no plenário do Senado Federal. Essa proposta, na prática, ela reduz o tempo em que o político fica inelegível. O prazo continua sendo de 8 anos, mas ele passaria a contar a partir da condenação para essa inelegibilidade. Hoje, esse prazo ele só começa a contar depois que o político cumpre o cargo eletivo em que ele está ali no mandato, ou então após uma condenação por algum outro crime relacionado. Então, passa a contar esse prazo de 8 anos. A proposta, então, quer que esses 8 anos sejam contabilizados a partir do momento da condenação para que o político fica inelegível. Na justificativa, o relator disse que essa forma como está hoje é injusta para alguns parlamentares, porque tem cargos que têm prazos de mandatos maiores. Ele citou, inclusive, o dele, de senador, que tem prazo de mandato de 8 anos, diferente de outros cargos eletivos no país, que é de 4 anos. A proposta também, ela estabelece um teto para que o político fique fora de participar de novas eleições. Esse teto seria de 12 anos. O texto ainda determina que é preciso comprovar o dolo quando o político comete os crimes de improbidade administrativa. Outra mudança também importante dessa proposta está prevista sobre o tempo em que agentes públicos, como membros do Ministério Público, policiais, têm que cumprir para poder se desvincular da função para poder participar de uma eleição. Hoje esse prazo é de 4 anos, a proposta quer aumentar, esse prazo é de 4 meses, a proposta quer aumentar para 6 meses. Caso seja aprovado esse projeto de lei, ele vai promover uma mini reforma eleitoral e vai alterar, inclusive, a lei da ficha limpa. A gente lembra que projetos de leis e também propostas de emenda à Constituição que tem ali os políticos como os beneficiários têm a tendência de serem aprovados o mais rápido possível e por unanimidade. A gente lembra a aprovação recente daquela PEC que promoveu o perdão de dívidas de partidos eleitorais. Rafael Colombo. Sempre estão mexendo em alguma coisa, né, Henrique Carmo? Aliás, eu quero tocar nesse assunto com o Vilela e com a Amanda Klein. Em primeiro lugar, sobre o fato em si, né? Se vocês acham que é fazer justiça, como diz o relator, e já disse em entrevista para a gente aqui, Marcelo Castro, né? Ou seja, alguém passa a cumprir o período de inelegibilidade a partir da condenação e não a partir do fim do mandato. Ele deu um exemplo de um mandato de senador, exemplo reforçado pelo Henrique agora. Se alguém é punido no primeiro ano de mandato, a punição só passa a valer a partir do fim daquele mandato, que é de 8 anos. Aí, na prática, ele fica mais 7 e mais 8 suspenso de concorrer. Vocês acham que isso é justiça ou é afrouxamento da legislação? E por que nunca param de mexer na legislação eleitoral? Não tem paz, né? Toda hora tem alguém querendo alterar alguma coisa. A impressão que dá é que é sempre para o benefício deles próprios, para eles se garantirem ali onde estão. Não param nunca, Amanda? Nunca, Colombo, não vão parar nunca. Eu acho que você tem razão, é sempre pensando em agir ou em legislar em benefício próprio. Mas, por outro lado, sinceramente, nesse sentido, eu acho que, de fato, é uma forma de você equalizar, tornar justa, tornar igual as condições e os parâmetros para todos os envolvidos, estabelecer uma regra única para todos. Então, vamos passar a cumprir a pena de inelegibilidade, essa punição, a partir da condenação pelo fato. Também existem aqueles outros casos de gente que é condenada e continua recorrendo. Quando você só começa a contar a pena depois do trânsito em julgado, por exemplo, você estabelece um parâmetro segundo o qual não é interessante para aquela pessoa recorrer, senão demora muito para ela começar a cumprir essa parte dos 8 anos de inelegibilidade. Eu acho que o espírito da lei da ficha limpa, inclusive, isso foi uma discussão à época, né? Como você
a partir de que momento cumprir esse prazo da inelegibilidade. Eu não acho que macule totalmente o espírito da lei, da ficha limpa, que, aliás, foi de iniciativa popular, tem milhões de assinaturas, aconteceu lá naquele rastro da Lava Jato, quando havia uma demanda muito grande, um anseio muito grande da sociedade por acabar, né, por combater, de fato, a corrupção. Eu acho que preserva o espírito da lei, da ficha limpa, não acho que quebre a espinha dorsal da lei. Exatamente, é fundamental que haja critérios específicos para estabelecer os limites para o cumprimento de uma punição tão grave como essa, que é a restrição ao uso dos direitos políticos. O Brasil é a democracia no mundo que mais restringe o gozo dos direitos políticos por parte dos seus cidadãos. E, nesse sentido, é fundamental que haja critérios. Evidentemente que a lei da ficha limpa ela teve um benefício importante na sociedade ao longo dos últimos anos. Agora, não quer dizer que não precisa de ajustes justamente na linha do que a Amanda colocou, para essa adequação temporal, para que haja clareza de quando a lei começa e quando a lei termine. E com isso a gente possa ter, inclusive, mais segurança jurídica, de forma, por exemplo, que o cidadão, o eleitor, ele possa ir às urnas sabendo efetivamente se determinado candidato está em condições de disputar a eleição, está em condições de assumir o mandato caso eleito, ou não, ou se o eleitor eventualmente vai ser enganado e vai acabar votando num candidato que vai ficar zerado nas urnas.